E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Uma nova semana começando e um novo ciclo de seleção brasileira se iniciou nesse final de semana, né? Sábado a gente teve o amistoso entre Inglaterra e Brasil. O jogo foi no mitológico estádio de Wembley, lá na Inglaterra. E o Brasil estreia com vitória. O Brasil estreia da melhor forma possível. A gente que é torcedor do futebol e muita gente, assim, eu tenho entendimento, e eu digo por uma questão própria minha, né, de ter perdido um pouco de interesse de ver a seleção brasileira, a atuação da seleção brasileira. Confesso que as Copas do Mundo, as duas últimas Copas do Mundo, eu acompanhei a seleção, obviamente que torcendo, mas com zero expectativa de título, confesso a vocês, né? E obviamente que torcendo pelo melhor, a cada jogo vibrando, a cada gol, mas expectativa zero de título, zero, né? E não por conta de treinador, não por conta de jogadores, é porque eu não via, eu não sei, talvez eu não sentia esse calor e essa conexão do torcedor com a seleção brasileira, né? Longe de personalidades, de atletas que entram em campo, tem muita gente que critica, né? Ah, os mesmos jogadores, e eu mesmo fiz a crítica aqui, a insistência do Tite com alguns personagens, né? E, enfim, a gente tem, obviamente, a gente tenta ter esse entendimento, fazer essa leitura, que nunca vai ser uma reflexão da realidade, mas eu acho que mais do que tudo, né, pensando aí, refletindo nos últimos meses, né, nos últimos anos, eu acho que foi essa questão, essa perda desse tesão mesmo que o torcedor tem de ver a seleção, de acompanhar a seleção brasileira, né? E eu acompanhando, obviamente, que o termômetro das redes sociais, a gente também fica um pouco cético, né? A gente perde um pouco desse calor, né? A gente perde um pouco dessa conexão. E um novo ciclo se inicia. Não quero dizer que o Dorival Júnior vai ser um dos responsáveis por reconstruir essa relação, longe disso, mas começar com bons resultados é sempre muito bom. A gente teve um pequeno ciclo aí com o Ramon, a gente teve um breve ciclo também com o Fernando Diniz, e foram dois ciclos muito ruins, de resultados muito ruins, onde a gente perdeu totalmente a confiança, né? A gente como torcedor, a gente perdeu totalmente a confiança na seleção brasileira. Qualquer mínimo de expectativa que o torcedor pudesse ter foi se esvaindo e se perdeu de vez com a última passagem do Fernando Diniz. E aqui não é uma crítica ao treinador, né? Que a gente sempre falou aqui, precisa de tempo para trabalhar, precisa de bastante tempo para que os jogadores tenham um entendimento das suas ideias, né? E acabou não dando certo. Acabou não dando certo. Quando o Tite chega à seleção brasileira e estreia com uma vitória, né? É avassaladora, é 3-0 para cima do Equador, se eu não me engano. Foram três gols do Gabriel Jesus. Ali muita coisa mudou. Eu confesso a vocês que naquele momento cara, vai vir o Hexa, né? Vai vir o Hexa. E por uma série de circunstâncias, de questões, com a passagem do tempo, o Hexa não veio, né? Começar um novo ciclo, vencendo a Inglaterra em terras inglesas, olha, não dá para negar que anima. Não vou dizer que já me traz a confiança de que o Brasil vai disputar uma Copa do Mundo novamente. Não, mas me anima, porque este personagem que está na tela aí, o técnico Dorival Júnior, a gente conhece o perfil desse profissional. A gente conhece como esse profissional trabalha, a seriedade com que ele trabalha, né? Assim, a sua capacidade de lidar com o ser humano e de tirar o melhor do profissional, né? Ele tem essa capacidade. Em pouquíssimo tempo, em suas últimas passagens nos clubes, ele conseguiu extrair o máximo dos atletas. E ele foi um dos técnicos mais vitoriosos dos últimos anos no futebol brasileiro, com a conquista de uma Copa do Brasil inédita no São Paulo, conquista de Libertadores e Copa do Brasil no Flamengo, um início de trabalho espetacular no Ceará antes de ir para o Flamengo, com direito a bater o Palmeiras na casa do Palmeiras, jogando muita bola. Então, assim, é um cara que hoje a gente olha para o Dorival e tem uma certa esperança. E tem uma certa esperança, porque a gente conhece o profissional.
Eu aqui não vou ouvir a coletiva do Dorival, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar para você, torcedor, acompanhar as palavras do Dorival. O Dorival é um cara que para mim passa muita verdade, né? Passa muita verdade. Óbvio que assim, para algumas questões, eu acho que ele ainda ele é um cara muito focado no trabalho, mas para algumas questões eu acho que talvez valha um pouquinho mais de sensibilidade, né? De praticar mais talvez praticar um pouquinho de discurso, porque algumas perguntas difíceis vão ser perguntadas, né? E foram perguntadas em relação ao caso Daniel Alves, ao caso Robinho. Ele fez uma declaração muito breve, né? Acho que é diferente, por exemplo, do Danilo, que fez uma declaração muito contundente, né? Dorival já fez uma declaração, achei legal, porque se manifestou, deu a cara a tapa, mas ainda muito ainda muito tímida, né? Não foi uma declaração contundente. Óbvio, né? Como eu falei, é um cara que, não digo que ele tá passando pano, mas é um cara que tá focado no trabalho e de repente acaba não tendo muito jeito para falar desses assuntos. Aqui não é nenhuma crítica ao Dorival, tá? De forma alguma. Mas enfim, fica o convite para você, o canal da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, tá? Se inscreve para acompanhar um pouco da nossa seleção. Ah, mas eu não gosto da CBF, muito cartola sem vergonha. Gente, a gente entende que todas as confederações, todos os clubes, todas as agremiações são geridas por pessoas. Você pode gostar ou não, mas dá uma força para a entidade, né? Pro nome seleção brasileira, tá? Mostrar a força do povo brasileiro, do torcedor brasileiro, né? Você não precisa gostar de um cartola ou de outro, de um dirigente ou de outro, de um profissional ou de outro. Você não precisa gostar, mas dá uma força pro escudo, pra bandeira, tá? É difícil desvincular, obviamente, né, de algumas caras, mas faz uma força aí, curte o vídeo se você gostar, tá? Vambora, vai. Vamos com as notícias esportivas, todas elas do site do GE, aqui o artigo por Caê Mota, tá? Repete o feito de Zagallo e Telê e vencendo em Wembley, né? Repetiu o feito desses dois grandes treinadores da nossa seleção. Realmente é um momento especial, sim. Acho que poucas foram as vezes que a seleção, estando em campos ingleses, acabou vencendo. Isso tem que ter um significado pelo momento, porque o momento era muito ruim. Não podemos perder o principal, que é apenas início de trabalho. Não pode ser um balizador desse momento. Temos que ter consciência que muito temos que fazer, coisas importantes para corrigir e buscar um melhor equilíbrio, tá? As palavras do Dorival extremamente sereno, né? Colocando as coisas no lugar, calma, óbvio que é uma vitória. O Brasil se apresentou muito melhor que aquele Brasil do Fernando Diniz, mas assim, muito melhor. Só que tem que ter calma, né? O momento não é o melhor, o gol foi uma casualidade, né? Acabou saindo num contra-ataque, coisa que acontece muito no futebol europeu, né? A Inglaterra, em busca da vitória em sua casa, foi para cima, um erro, acabou tomando a virada, acabou acontecendo. Para quem não acompanhou recentemente, houve um duelo entre Liverpool e Manchester United, um espetáculo de jogo. Um espetáculo de jogo, um toma lá da cá absurdo. O Klopp tentou vencer o jogo, foi para cima, acabou, né? Acabou tomando o contragolpe do Manchester, né? Então, assim, acontece. Isso acontece muito no futebol inglês. Muita velocidade, muita força física e acabou acontecendo. O Brasil foi muito feliz e, inclusive, o Andy, que fez o gol da vitória, teve a chance de fazer o segundo gol, tá? Fico muito feliz porque enfrentamos uma das melhores equipes que tem uma consistência e padrão definidos. Apesar de ser um jogo amistoso, a gente sabe que o nível de dificuldade é diferente, né? São atletas que estão lá e que não vão perder diante do seu torcedor. Não vão querer perder. Jogadores de alto nível no meio-campo e no ataque. São incisivos em momentos oportunos, saem muito bem de marcações agressivas e tivemos uma série de coisas positivas, tá? Bom, eu não vou entrar aqui no campo tático, né? Eu sempre falo aqui a minha visão é a visão de torcedor. Não vou falar de mapa de calor, box to box, né? Estatística, chutes a gol. Isso não interessa, até porque às vezes, isso interessa, obviamente, né? Para os profissionais. Para os profissionais, mas assim, no final, para quem é torcedor, o que interessa é o resultado. E aliás, belíssima camisa da seleção, né? Eu trouxe antigamente o artigo com as imagens das novas camisas e vendo a camisa em campo é um absurdo, é uma loucura, né? Uma bela camisa.
Só fazendo um parênteses aqui, né? E aqui é um jogador que é protagonista na sua equipe, né? Sobre o Endrick, é diferenciado com a sua idade. Assim, se o Endrick vai ser um grande fenômeno para o futebol brasileiro e mundial, eu não sei. Mas que o garoto tem estrela, isso ele tem. Isso é inegável. E para você ser um grande astro, para você ser um grande protagonista no futebol mundial, você precisa ter estrela. A gente acompanhou aí jogadores craques recentemente, que não são craques brasileiros, mas que venceram aí melhor jogador do mundo, né? Por exemplo, um que é reconhecidamente um dos melhores, mas nunca ganhou ainda, né? Por conta de questão de vencer títulos, né? Que é o Mbappé. O cara tem estrela. O cara tem estrela, não tem jeito, né? O Haaland, talentosíssimo, mas tem estrela também. Não tô falando que o Haaland e o Mbappé não tem talento. São caras absolutamente diferenciados. São caras absolutamente extraterrestres, né? Mas tem estrela, né? Não adianta você ser um extraterrestre, né? Com todo o respeito da palavra, obviamente. Mas eu digo aqui de forma carinhosa. E não tem estrela, né? E o Endrick tem estrela. O Endrick tem estrela. Jogador mais jovem depois do Ronaldo, se eu não me engano, a marcar um gol pela seleção brasileira, né? Então, não tem nem 18 anos. E eu falo do Endrick neste momento porque o gol do Endrick, para mim, representa uma mudança muito grande em relação ao trabalho do Fernando Diniz e ao trabalho do Dorival Júnior, né? O entendimento. Se fosse Fernando Diniz e Tite, o Endrick estaria faltando 3 minutos para acabar o jogo, né? Nada faria. Você vê que o tempo todo, e uma postura muito diferente do ciclo Fernando Diniz, por exemplo, que o Endrick sempre ficava isolado. E aí os comentaristas esportivos ficavam: coloca o Veiga, coloca o Veiga junto com o Endrick, porque o Veiga vai procurar o Endrick. Eles se conhecem no clube, ele vai procurar o Endrick. Porque ninguém tabelava com o Endrick, ninguém procurava o Endrick. E nessa seleção do Dorival Júnior, uma postura muito diferente, né? O Endrick sempre na corrida nos contra-ataques e o pessoal sempre procurando o Endrick. Obviamente que decidir, quando o Endrick e o Vini Júnior despontam para correr para o ataque, obviamente que, né, aí nesse caso é uma questão, né, até de, poxa, experiência, né? Vou buscar o Vini, porque ele vai saber conduzir melhor a bola, né? E acabou acontecendo gol nessa situação. O Andreas Pereira lança a bola para o Vinícius, Vini Júnior, e a bola acaba sobrando para o Endrick, que manda pro gol. Gol vazio, ele teve uma segunda chance sozinho, né? Tentou tirar do goleiro, mas ali, às vezes, cabe muita gente até dar uma leve crítica no Endrick, mas se você reparar o lance, o Endrick tenta muito tirar do goleiro. Assim, um lance de um goleiro que, poxa, fez a leitura corretíssima, né? O Endrick dá toda a pinta de que ele vai chutar cruzado e ele tenta chutar meio, né, na paralela ali e o goleiro fecha muito bem o ângulo, né? Você vê que a diferença, né, de um goleiro de seleção, como ele tem a leitura do momento, né? Mas tem estrela. Tem estrela. E aí, por isso que eu falei, aí é uma grande mudança em relação aos últimos trabalhos, né? Porque quando se cobrava novidade, juventude, né, pro técnico Tite, ele apostava sempre nos mesmos. E é normal você apostar nos mesmos. E é normal você apostar na experiência. Só que você precisa de sangue novo, né? Nem só de experiência vive um campeão, né? Você precisa de um fato novo. Você precisa ter o zap, né? A carta coringa. Como é que você vai colocar um coringa no jogo se você nunca testa? Se você nunca dá tempo para ele atuar, né? Se você nunca dá liberdade, se você não pede para a equipe jogar para ele, para ver o que acontece. Fernando Diniz, mesma coisa. Convocava jogadores que atuavam no Brasil, assim como o Tite, para esquentar banco, né? Com todo o respeito, mas isso é um fato, né? Isso é um fato. Eu entendo o trabalho, pô, vou confiar nos caras que jogam na Europa. Normal, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu faço a crítica, mas eu faria a mesma coisa. Poxa, sou treinador, tô jogando contra a Inglaterra. Eu vou pôr quem joga no futebol europeu. Desculpa a gente, pessoal, convoquei vocês do Brasil.
viverem o seu sonho aqui, mas vocês não vão jogar. Né? Digo isso por questões. Por, o que eu faria? Eu faria a mesma coisa. Agora, assim, desse lado, né? Desse lado, do lado do eu vou criticar como torcedor, né? Eu vou, um pouco de hipocrisia? Obviamente que sim, mas quem não tem nessa vida, né? Quem não tem nessa vida? E o Dorival vem com uma postura totalmente diferente, né? Ele coloca caras novas em campo, jogadores que atuam no Brasil, e ninguém foi mal. E ninguém foi mal. E ao colocar o Hendrick, foi isso, cara. Joguem com o Hendrick. Né? Não deixa o cara sozinho. Não deixa o cara parado. Ele tem talento. Né? Ele tem estrela. Então joguem com ele. Jogaram com o garoto. E ele resolveu. Né? Um jogo difícil. A Inglaterra estava bem no jogo, como eu falei, estava buscando a vitória. E num contragolpe o Brasil conseguiu. E num segundo contragolpe, quase o Hendrick sobrou de novo. Então é uma cara nova. É um novo jeito de pensar que o Dorival está colocando dentro de campo. Talvez se fosse umas eliminatórias, né, que está valendo ponto, que é para Vera, talvez ele não colocasse. Mas ele colocou. Mas ele colocou. O Ramon teve amistoso também. E ele não fez a mesma coisa. O Fernando Diniz, alguns jogos das eliminatórias, a gente teve um entendimento. Cara, é transição. Vai vir um Ancelotti. Brinca de jogar bola, brinca de ser feliz, coloca um time inteiro de jogadores que atuam no Brasil. E não. Ele insistiu em apostar sempre o que é normal, gente, o que é natural. Né? Mas o que o torcedor está querendo, e até para. Eu volto àquele meu discurso inicial. Para se reconectar com a seleção, o torcedor quer ver caras novas. O torcedor que assiste o Campeonato Brasileiro quer olhar para a seleção e falar: poxa, tá ali. Jogador do time tal, jogador do outro time, jogador do outro time, conheço. Pô, esse é do Flamengo, conheço. Pô, entre Palmeiras, conheço. Pô, São Paulo, conheço, né? O torcedor quer olhar e por mais que seja do time rival, ele quer reconhecer as caras que estão lá. E o Dorival inicia esse trabalho, e eu acho que não digo nem de forma brilhante, mas inicia de forma muito bem. O Dorival, ele olhou para o torcedor brasileiro, coisa que o Fernando Diniz teve a chance de fazer, e falou, cara, é isso que o torcedor precisa. Eu não posso deixar de apostar na experiência, até porque a gente está encarando a Inglaterra, mas eu também não posso esquecer de olhar para essa galera que acompanha o futebol. São eles que ajudam a manter essa obsessão, né? Essa mística da camisa verde e amarela. E esses caras estão perdendo o brilho. E esses caras estão perdendo a paixão, o tesão de torcer para a seleção. Então muita coisa muda, na minha opinião, só com o fato do Hendrick ter feito o gol da vitória. Porque mostra uma postura diferente. Mostra um cara que está com uma intenção diferente. Eu não quero só vencer. Eu não quero só ganhar títulos. A minha vitória também é poder olhar para o torcedor brasileiro e sentir que, poxa, esse torcedor está engajado de novo. Eu acho que isso passa na cabeça do Dorival. Tá? E se for isso que passa na cabeça do Dorival, como ele já falou numa coletiva anterior, não sei quando, mas coisa boa vai acontecer. Ele disse isso no São Paulo e ele disse isso à frente da seleção brasileira também. E só por essa primeira partida já dá para ver que o Dorival está pensando diferente. Eu não quero uma ponte, eu não quero uma projeção para o futebol europeu, eu não quero ser reconhecido por números, eu não quero ser conhecido por um futebol diferente. Eu quero ser reconhecido pelo meu torcedor. Eu não quero saber se a imprensa internacional vai olhar para mim e falar: nossa, tantos jogos de invencibilidade. Nossa, tantos jogos sem tomar gol. Não, eu quero saber se o torcedor brasileiro vai olhar para mim e falar: cara, esse cara pode. Esse cara pode trazer o título. O Dorival ele tem outro tipo de vaidade. Né? Não é a vaidade dos números, não é a vaidade de ser bem avaliado pelo futebol inglês, pelo futebol espanhol, pelo futebol italiano. Né? Pelo futebol francês. Não, Dorival, a vaidade do Dorival, pelo menos a percepção até este momento, é olhar para o torcedor brasileiro e falar: cara, o torcedor brasileiro tá gostando. Então é isso que eu vou fazer. E assim espero que aconteça, tá? Sobre Danilo, que destacou a organização da seleção e enalteceu a vitória, disse que esse é o caminho, né?
não sei, pareceu ali uma leve crítica ao trabalho do Fernando Diniz. Organização é a palavra para mim. O potencial dos jogadores está aí, não tenho o que falar. São sempre jogadores de muito potencial. Acho que a organização nos dá um pouco mais de liberdade e segurança para poder enfrentar esse tipo de partida, né? Não é que o trabalho do Fernando Diniz não é organizado, que é um trabalho caótico, não, é um trabalho diferente, né? Não é muito jogo posicional. E os jogadores do futebol europeu, eles estão acostumados ao jogo posicional. Então, a partir do momento em que você tem jogadores posicionais, né? Jogadores posicionados em dadas posições, um ou outro atleta vai ter mais liberdade e segurança para fazer um improviso, alguma coisa diferente, sair da tal posição, né? Isso aí, o Fernando Diniz pode dar certo um dia? Eu acho que pode, mas precisa de tempo e ele mesmo precisa entender que ele tem que fazer um trabalho de transição, né? Bom, vamos lá, né? Acho que, mais palavras do Danilo, acho que já deu para perceber uma boa organização, um bom espírito de equipe. Esse é o caminho. Foi muito importante vencer para poder continuar o trabalho. É um ponto de partida, não um ponto de chegada, né? Alinhado com o discurso do próprio Dorival, isso me passa muita coisa boa, né? O Danilo e o Dorival alinhados no mesma ideia, né? Bom, vamos lá. Vamos seguir com o futebol brasileiro. Gabriel Milito vai assumir o Atlético Mineiro, hein? Confirmada a chegada do Milito, e vamos acompanhar, né? A nós, torcedores, só basta esperar pelo melhor, né? Torcer para que dê certo. Muito feliz, contente de estar aqui com responsabilidade. Um desafio muito grande para a gente e para o clube. Já conheço a torcida, mas tenho gana de sentir ela, né? Disse o treinador ao chegar, né? Vamos ver, cara. Assim, eu sempre torço. Desejo muito sucesso e vida longa ao técnico Gabriel Milito no Atlético Mineiro. Mas a gente já fez a nossa reflexão no podcast anterior em relação a treinadores argentinos no Atlético Mineiro, tá? Espero que esse seja diferente. Espero que o Milito esteja indo para o Galo, diz que conhece a torcida, então 2 derrotas seguidas, o torcedor vai chamar de burro, vai pegar no pé e vai perseguir. Espero que ele conheça de fato, tá? Porque o Eduardo Cudê não teve estômago para lidar com isso, né? Então vamos ver. Espero que dê certo. Volto a repetir, vida longa, né? O Gabriel Milito. Também só espero que a gestão do Galo tenha visto muito bem a questão da multa rescisória, né? Porque para pagar multa rescisória, a diretoria do Galo está sendo uma bênção, né, para os treinadores, né, para mandar treinador embora. É impressionante. Botafogo abriu negociação, e as negociações estão em estágios bem iniciais, né, com Kiksetie. Não sei a pronúncia correta do sobrenome, né? Mas foi um treinador do Barcelona, né? Um tempo atrás ele teve um desentendimento com o Messi, para quem não se recorda, tá? Eu me recordo muito bem desse episódio. Foi muito criticado. Falou, pô, o cara tá achando que, né? O Messi era dono do Barcelona na época, né? Mandava e desmandava no Barcelona. E ele conseguiu, né? Conseguiu entrar em rota de colisão com o craque argentino, né? Enfim, vamos ver como é que vai andar essa negociação. Acho interessante o nome, tá? Não, eu acho que assim, a gente teve o Domenech no Flamengo e apesar de algumas loucuras, né? Algumas loucuras de repente pô, tomar um caminhão de gols, né? Ser goleado, ele tinha coisas boas, né? O time ia para cima, tudo bem que às vezes se comportava de forma meio caótica, mas ia para cima e goleava. Às vezes era goleado, mas às vezes goleava também, né? Então, acho. Não conheço muito bem o perfil do Kiksetie, até porque faz tempo que ele estava no Barcelona e também não teve uma passagem de muito sucesso, se eu não me engano. Até porque entrou em rota de colisão com o Messi, né? Enfim, fico na expectativa, tá? É um perfil diferente. A gente sabe que tem o caminho natural é a contratação de português, até pela questão do idioma, né? E um espanhol é algo diferente, né? Algo diferente. E espero que, caso venha, caso as negociações continuem, que ela venha se efetivar, que ele venha para o Brasil. É sempre eu sempre falo aqui, é sempre um espetáculo você poder observar coisas diferentes, né?
E eu tenho certeza que o Kiki tem tudo para trazer coisa diferente. Se vai dar certo ou não, gente, aí eu não sei. Se acontecer, vou torcer muito para que dê certo. Vou torcer muito, assim como vou torcer para Milito dar certo no Galo. Mas a gente sempre fica na expectativa de ver coisas boas, coisas novas, tá? E se que seja para o bom futebol, a gente falando de Milito que chega de fato e o Kiki, né, que pode vir, que está em negociação, olha, eu torço para que dê muito certo, tá? Torço para que dê muito, mas não vai ser barato. Não vai ser barato, mas né, John Textor não tem essa, né? Ele conseguiu trazer o Bruno Lage, né? Estava sendo cobiçado por tantas outras equipes do Brasil. Ele escolheu o Botafogo. Então, né, John Textor certamente pagou uma bela bagatela pro Bruno Lage à altura. E se negociar com o Kiki Setien, vai ser uma bela grana também, né? Bom, vamos sair das notícias mais bacanas, né? Bom, vou passar pela agenda do dia. A gente vem com a notícia do Daniel Alves, né? Que aí já um assunto mais chato, né? Enfim. Futebol feminino, tá? Campeonato Brasileiro Feminino, jogos de sábado, Real Brasília 1-0 para cima do Avair Kinderman e o Cruzeiro vencendo o Internacional por 3-1. No domingo, a gente teve o Palmeiras perdendo para o Botafogo 2-0, Grêmio 3-2 para cima do Fluminense, que tentou até buscar ali, né, complicar o jogo, mas não deu tempo. E o América 2-1 para cima da equipe do Santos, tá? Bom, vamos lá. Páginas policiais, né? Páginas policiais. O Daniel Alves pagou a fiança, tá? E vai ser solto depois de 14 meses. Ao que parece, o dinheiro veio por conta de um empréstimo bancário, né? E 1 milhão de euros. E deve ser liberado aí, né? Pelo que eu vi, a última informação que eu vi, a justiça aguarda os passaportes do jogador para aí sim poder liberá-lo, né? Vamos acompanhar, a gente vai seguir acompanhando. A coisa mais curiosa de tudo isso é isso aqui, cara. Tudo bem, questão, acho que já tem muita gente falando sobre a questão de pagar, né, para ser solto. É uma punição dupla, assim, é uma agressão dupla, né, à vítima. Mas tem essa aqui também, né? É uma loucura, né, gente? É uma loucura. Ele pode receber a fiança de volta. Na Espanha, onde o crime de estupro é julgado, o réu pode reaver todo o valor pago para responder em liberdade. Tá? Aqui o jornal Valor, né? Aqui a página do Valor Econômico, o artigo por Juliana Style. Peço perdão aqui a Juliana, tá? Não sei como é a pronúncia do sobrenome, mas enfim, né? Ele vai pagar aí 1 milhão de euros e ele pode receber todo o dinheiro de volta ao fim do processo. Pode, tá? Uma doideira, né? Uma doideira, mas enfim. O ex-jogador foi condenado. Deixa eu pegar aqui a parte que fala da questão da fiança. As legislações penais brasileira e espanhola têm algumas semelhanças e outras diferenças quando o assunto é fiança. Em ambos os países, o valor fixado pelo juiz leva em consideração aspectos como a gravidade do crime, antecedentes criminais e condições financeiras do acusado. Por outro lado, na Espanha, é mais fácil reaver o valor pago à justiça pela liberdade provisória. Por lá, a fiança tem um forte incentivo para que o réu não fuja do julgamento, tá? Então, assim, a questão de ele pagou, nós vamos devolver para que ele não fuja. Mas o cara pode receber, né? Ao final de todo o processo. É impressionante, né? É impressionante. Mas enfim, né? Enfim, cada país tem a sua legislação, cabe a nós respeitar, né? A gente pode não concordar, mas cabe a nós respeitar, tá? Gente, eu vou finalizar por hoje. Mais uma vez, fica o convite aqui. Eu não vou ouvir a coletiva do Dorival com vocês, para não estender mais o nosso podcast, mas fica o convite, tá? Fica o convite. A gente vai ter mais um jogo da seleção. Deixa eu só confirmar o dia aqui, né? Para não falar nenhuma bobagem. Rodada do Campeonato Brasileiro Feminino hoje, tá? Bragantino e Galo, Flamengo e Corinthians, hein? E vai ser na terça-feira, né? Terça-feira, a gente fica no aguardo, muita expectativa para ver como é que vai se comportar a seleção brasileira. Mais uma partida, né? Mais uma rodada aí para a gente de repente se animar com o que tá vindo com o trabalho do Dorival, tá? Porque por enquanto, óbvio que bate uma animação,
mas a gente sempre fica com aquele, pô, é apenas um jogo, né? Amistoso, vamos com calma, vamos com cautela. Então é isso, tá, gente? Ó, vou encerrar por hoje. Vocês que nos acompanham até aqui, eu peço para deixar aquela famosa moral pra gente, tá? Desejo a todos uma ótima semana, uma semana espetacular. Um forte abraço e amanhã ou depois nós estamos de volta, tá? Valeu e tchau.